Bom dia! Como estamos alegres de poder estar com vocês nessa manhã, para juntos estudarmos a palavra do Senhor, que é a palavra viva e poderosa, que vem ao encontro de cada um de nós, das nossas necessidades, para que nós fiquemos cada dia mais fortes no Senhor. E quero dizer para vocês que hoje o tema da nossa lição é Convites da Sabedoria. A lição 8 da nossa revista sobre o estudo de Eclesiastes. E o capítulo que estaremos estudando hoje é o capítulo 10. 10 todo, de 1 a 20, e o capítulo 11 até o versículo 8. Então, nós vamos orar pedindo que o Senhor nos ajude nesse momento de estarmos estudando a palavra dele. Pai, nós te glorificamos pela tua palavra, que é viva e poderosa. Pedimos que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra, não só com os ouvidos, mas com o coração, Pai. E absorver, compreender tudo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Ajude cada um, Pai. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos então começar o estudo de hoje e eu quero fazer para você uma pergunta. Você gosta de receber convites e convites de pessoas importantes para ocasiões importantes, para eventos importantes? Certamente que sim. Então, hoje você vai receber um convite da pessoa mais importante do mundo, do céu e da terra. Você vai receber o convite de Deus. Ele é dele que vem a sabedoria para nós e ele é a própria sabedoria e ele dá sabedoria para quem pede, certo? Como lembra que diz lá em Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente. E nesses dias que nós estamos vivendo, você acha que você está precisando de sabedoria? Certamente, não é? Nós lá em casa temos orado muito, muito mesmo por sabedoria, para saber até como pensar, como falar, como agir, como lidar com todas essas situações que estão acontecendo, né? Então, Deus é tão maravilhoso que Ele preparou essa lição, que a gente desse essa lição justamente no contexto que nós estamos vivendo. Então, hoje, você vai parar e você vai receber convites da sabedoria. E você vai poder fazer uma análise e daqui para frente procurar ser uma pessoa sábia, uma pessoa que vai pensar, falar e agir com sabedoria. Nós vamos abrir a nossa Bíblia, abre a sua Bíblia aí em Eclesiastes capítulo 10 e nós vamos, a primeira parte do estudo hoje, nós vamos ver uma comparação entre a pessoa tola e a pessoa sábia. Porque muitas vezes nós agimos mais com tolice, nós somos mais tolos, mais insensatos do que sábios. São poucas as pessoas que são sábios, até os crentes. Nem todos são sábios, você sabe disso, né? Sabe que muitas vezes cada um de nós tem agido com muita tolice. E você sabe qual é o significado da palavra tolo? A palavra tolo significa pobre de inteligência, simplório, tonto, ingênuo, pateta. Então, você quer ser isso? Eu não quero ser pobre de inteligência, tonta, pateta, sem noção. Então, vamos aprender com o Senhor agora como deixar de ser tolos e ser uma pessoa sábia. Vamos ver, o primeiro ponto desta lição mostra 5 maneiras que eu e você demonstramos tolices no nosso dia a dia.
E Deus, por isso, Ele nos aconselha. No primeiro ponto, Ele diz, não seja tolo. Olha aí, não seja tolo. Você lendo Eclesiastes 10, de 1 a 20, você vai perceber as várias vezes que Deus nos fala aí sobre não ser tolo e mostra como isso é triste para nós. E vamos ver algumas maneiras que a gente demonstra tolice. A primeira delas é tolice nas pequenas coisas. Tolice nas pequenas coisas. E eu queria perguntar uma coisa para você. Você gosta de perfume? Eu gosto. Agora, imagine você ter um perfume tão maravilhoso e um dia você descobrir que tem uma mosca morta dentro do seu perfume. Que tal? Isso seria triste, não é? Porque uma mosca morta dentro do perfume, melhor perfume, a melhor essência, pode ter muita essência naquela fragrância, mas se tiver uma mosca morta, a pequena mosca, um bichinho tão pequeno, mas estraga o frasco todo de perfume. Então, olha o que Deus diz na palavra dele. Vamos ler juntos aí? Em Eclesiastes 10, verso 1. Vamos ver na sua revista até aí, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim. Assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o valor. Observou que a palavra de Deus diz? O autor mostra como um pequeno inseto pode transformar um bom perfume em mau cheiro. Da mesma forma, uma pequena tolice nossa pode estragar a nossa vida. Pode estragar nosso casamento, pode estragar nosso relacionamento com os filhos, com amigos. Uma pequena tolice da nossa parte. Então, a gente tem que ter cuidado de não ser tolo. E qual seria uma aplicação disso, desse ensino de Eclesiastes, para os nossos dias de hoje? Então, ele diz assim, vamos ler juntos? Esse texto nos ensina que a frase, é só uma mosca morta, não tem nada a ver, nem sempre é verdade. Um pequeno desvio na rota de um grande navio pode levá-lo a um destino completamente diferente. Então, vigie para que pequenos erros não tirem você da vontade de Deus. Certo? Então, uma outra maneira que a gente mostra tolice aqui o autor ele fala tolice nos lugares altos. Isso está em Eclesiastes 10, de 4 a 7. Aí ele fala que pior do que a mosca morta no perfume é o tolo, colocar o tolo em lugares altos, em posição de honra. Então, observa que ter um tolo no time já é muito ruim, mas fazer dele o líder da equipe é uma catástrofe. Isso é verdade, não é? Então, centenas de pessoas perderam a vida na Primeira Guerra Mundial quando levadas em missões suicidas por militares destreinados e ineptos, certo? Então, isso são coisas tolas que nós fazemos, que as autoridades fazem, muita gente faz. Colocar pessoas sem maturidade, pessoas tolas em posição de honra. Às vezes só porque é um amigo, às vezes só porque é uma pessoa de confiança, é um parente, mas se aquela pessoa não tem competência para aquela posição, a gente não deve ser tolo de colocar a pessoa nesse lugar, certo? E qual a lição de Eclesiastes para nós hoje? Então, diz assim, poucas vezes
Quem ganha o que não merece, agradece pelo que ganha. Qual é a sua opinião a respeito deste pensamento? O que você acha? Então, quando a gente coloca uma pessoa que nem merece numa certa posição, então ela nem agradece, ela se acha. Então, temos que ter cuidado com isso. Terceira maneira que a gente mostra tolice é a tolice em coisas da natureza. Já pensou? Vamos ver aqui nesse ponto, vamos ver 6 imagens que ilustram este ponto. Ele fala sobre cova, muro, cobra, pedras, lenha e ferro. Todas mostram que o tolo quer ser consciente dos perigos que há na vida. Ele não pode ser inconsequente nem ingênuo. Agora, o que Salomão quis mostrar para a gente realçando isso? Ele quer mostrar como o tolo pode ser destruído por coisas que ele mesmo faz, tais como abrir uma cova, derrubar um muro e arrancar pedras. Se ele romper os limites da vida, será destruído. Certo? Então, a imagem do rachar lenha, sem ter o machado devidamente afiado, é muito interessante. Você já pensou nisso? Que é muito interessante essa ilustração, porque uma ferramenta sem corte exigirá mais força do lenhador, levará muito mais tempo e não obterá os resultados esperados. É como nós até mesmo, às vezes nós na cozinha, a gente está com uma faca sem ser afiada, a faca cega, às vezes vai cortar uma carne, vai cortar uma coisa, dá trabalho muito mais e leva muito mais tempo. E nós somos muito tolos quando ficamos teimando em fazer aquilo, ao invés de simplesmente logo afiar a faca e fazer, e aí faríamos o trabalho com mais rapidez. O que Eclesiastes para hoje nos mostra? Ele diz assim, Tim Winter lembrou: quantos de nós já mergulhou inteiramente ao serviço de Cristo, esgotando-se no seu serviço, sem primeiro afiar nossos machados em sua presença? Viu? Isso está em Isaías 40, 29 a 31, ok? Você e eu e milhares de nós, cada dia, fazemos muitas coisas sem primeiro, inclusive, consultar a Deus, não é? Sem afiarmos nossos machados na presença de Deus. O que significa isso? Nós fazemos escolhas, tomamos decisões sem antes orar, sem perguntar para Deus se aquilo que a gente vai fazer é da vontade dele, se a gente deve fazer aquilo. A gente toma decisões baseado no que a gente acha e não baseado no que Deus acha. E por isso a gente quebra a cara, a gente se dá mal. E não prejudica só a nós, mas prejudica a família toda. Então é uma tolice que prejudica a nós, nossa família e muitas outras pessoas. Então, quarto ponto aqui, ele fala sobre tolice nas palavras. Você lembra que Tiago afirma que quem não tropeça nas palavras é homem perfeito? E quem não esperaria que um tolo tropeçasse nas palavras? Então, há um ditado popular que diz: quem fala o que quer, ouve o que não quer. Esse dito popular revela muita sabedoria e expressa uma característica do tolo, enfatizada pelo pregador. Então, isso aí trata-se de sua facilidade de expressão. Provérbios 18, 2 diz: o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Para o tolo é melhor expressar sua opinião do que ouvir. Já observou? Pessoas que são desse jeito, às vezes até nós fazemos isso, nós queremos logo expressar nosso ponto de vista, nossa opinião. Mas quando nós estamos agindo assim,
nós estamos agindo como um tolo. É o tolo. A palavra de Deus diz que a pessoa sábia, ela é tardia para falar e pronta para ouvir. Então a gente tem que estar considerando isso. E a quinta maneira que a gente mostra tolice é no trabalho. Tolice no trabalho. Quando nós não temos prazer de fazer, de trabalhar, de nos esforçarmos no trabalho, nós estamos sendo uma pessoa tola. Como a própria palavra de Deus diz, em Eclesiastes 4:5, ele diz: o tolo cruza os braços e come a própria carne. Ele não tem coragem para trabalhar, né? Lá em Provérbios também tem o capítulo todinho falando sobre o preguiçoso, não é isso? Então, isso é muito triste. A gente tem que ter cuidado cada vez que nós estamos sendo preguiçosos, não fazendo aquilo que deve ser feito, nós estamos agindo como uma pessoa tola. Ou melhor, nós estamos sendo tolos. Ok? Tudo claro? Foi bem? Está todo mundo entendido? Você pode ver melhor na lição e analisar melhor para você poder entender melhor se faltou alguma coisa, tá legal? Como a nossa maneira agora de dar aula, a gente não pode interagir, então, mas você pode buscar o Senhor e ler com mais calma, com mais atenção, certo? Bem, este foi o primeiro ponto que mostrou, que falou sobre o tolo e que falou para a gente não ser essa pessoa tola, certo? Mostrou as 5 maneiras que a gente age com tolice. Agora, nós vamos para o segundo ponto da lição, que nos diz que é para procurar nobreza. Nós, ao invés de sermos pessoas tolas, pessoas sem noção, pessoas patetas, nós devemos ser pessoas sábias, pessoas que procuram a nobreza, certo? E você deve estar bem atento para isso, porque o tolo, a pessoa tola, a pessoa preguiçosa, ela não vai atrás da nobreza. Ela não se torna uma pessoa nobre, porque ela é tola, certo? Então, eu e você precisamos ter cuidado para a gente não continuar assim. Se você busca a nobreza, então você vai ser colocado em lugares altos, certo? E aqui eu vou até ler esse parágrafo, que é muito bom quando ele diz. Neste parágrafo, o pregador faz um contraste entre a terra, ou país, governado por uma criança, referindo-se à imaturidade, e a terra governada pelo rei, filho de nobres, no hebraico, filho de homens livres, que é uma referência a alguém cuja posição social lhe dá ousadia para agir sem temor. Então, além dessa grande diferença, aprendemos que o rei insensato começa a banquetear já de manhã, mas o rei nobre senta à mesa para refazer as forças e não para bebedice. Em seguida, o sábio dá 3 conselhos ao rei insensato. Então, vamos ver os conselhos que o grande rei Salomão dá ao rei insensato? Então, vamos ver que a gente deve tomar essa lição para nós também. Primeiro conselho, ele diz assim: a preguiça desaba o teto. Então, você já sabe que se você tiver preguiça, se você vê uma goteira lá no seu telhado e você todo dia, não vou consertar hoje não, deixa para outra hora. Você vê não, deixa, vai ficando, até que uma hora cai uma chuva e desaba o teto, certo? Ou a rachadura na parede que você não cuida e vai coisando um pouco, a parede cai. Então, a preguiça faz isso, estraga a nossa vida. O segundo conselho que ele dá: o dinheiro não resolve tudo. Você tem que entender isso, que o dinheiro não resolve tudo. Há muita gente, até crente,
que acha que se tivesse dinheiro, ai meu Deus, a vida seria uma verdadeira felicidade se tivesse dinheiro. Mas Deus diz claramente que o dinheiro não resolve tudo. Você lembra daquele folhetinho que diz assim: o dinheiro pode comprar a cama, mas não o sono. O dinheiro pode comprar comida, mas não o apetite. O dinheiro pode comprar um tesouro na terra, mas não um lugar no céu. O dinheiro pode comprar um lugar na igreja, mas não um lugar no céu. O dinheiro pode comprar um remédio, mas não compra a saúde, certo? Então, o dinheiro não resolve tudo, certo? Lembre-se disso. E o terceiro conselho: a maledicência chega aos ouvidos do ofendido. Então, você deve ter cuidado para não estar falando, nós todos, cuidado em não falar. Em Eclesiastes, de 10:20, diz que um passarinho me falou que, na verdade, pássaros não falam e paredes não têm ouvidos, mas a advertência é para que, em tempos de dificuldades, controle-se no falar e não ache que os reis e os ricos são culpados de todas as coisas ruins. E agora nós estamos vivendo momentos que muitos de nós, milhares de pessoas e até nós que temos o temor de Deus, muitas vezes ficamos falando mal das autoridades, falando mal do presidente, falando mal, julgando e falando mal. Não devemos falar, certo? Então vamos ver o que é a lição que Eclesiastes nos dá para hoje. Outro convite da sabedoria que encontramos nesse trecho de Eclesiastes se refere aos que exercem cargos de liderança. Ao delegar tarefas, será mais sábio aquele que procurar pessoas qualificadas para o exercício. Aí, em Eclesiastes 10:16, diz assim: ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes banqueteiam já de manhã. Então, não devemos colocar pessoas imaturas, comparado com uma criança, em posições de honra, certo? E queria perguntar para você, nosso terceiro tópico que nós vamos ver agora, qual a sua opinião em relação à fé e generosidade? Você tem... O que você acha? Tem uma relação fé e generosidade? Qual a sua opinião também sobre fé e natureza? Qual a sua opinião sobre fé e mistérios da vida? Fé e semeadura? Fé e alegria? Então pense nisso aí. Há uma relação? Faz sentido quando você pensa em fé? Então, o terceiro ponto que nós vamos ver agora, e o último da nossa lição, é pratique a sua fé. Pratique a sua fé. Isso nós vamos encontrar em Eclesiastes 11, de 1 a 8. Neste parágrafo, o pregador nos convida a ser proativos, alguém que antecipa futuros problemas, necessidades ou mudanças, fazendo com que as coisas aconteçam. Então, nesse versículo, lança, reparte, semeia, Eclesiastes 11, 1, 2 e 6, são alguns dos imperativos apresentados pelo sábio. Muitos comentaristas têm dito que aqui temos a vida da fé, ou a vida de fé, no sentido de tomar algumas atitudes e acreditar que elas trarão resultados proveitosos. A expressão não sábios aparece 4 vezes em 3 versículos. Então, a lei da semeadura e da colheita está presente neste tópico. Então, o desafio é que você, sendo uma pessoa sábia, você pratique a sua fé. E nós, mais do que nunca, agora, estamos precisando praticar a nossa fé. Não só dizer que temos fé, mas praticar a nossa fé, certo? Então, o subponto deste terceiro, pratique sua fé, é fé e generosidade. Nós precisamos, se nós temos fé em Deus
e somos uma pessoa sábia, nós também vamos ter generosidade. É impossível uma pessoa que tem fé em Deus não ser uma pessoa generosa, uma pessoa bondosa, certo? Outro desafio para nós na prática da fé é a fé e a natureza. Nós precisamos exercitar isso no nosso dia a dia. Lembra que o pessimista se queixa do vento, o otimista espera que ele mude e o realista ajusta as velas. Então, nós temos que ter fé e também observar a natureza, certo? E o terceiro ponto, desafio aqui, diz que a gente tem que ter fé, observar a fé e ligar com os mistérios da vida. Neste versículo, Deus é proclamado Criador de todas as coisas, em Eclesiastes 11, 5. O mistério do caminho do vento e da formação dos ossos no ventre da mulher grávida são para nos ensinar que certos aspectos das obras de Deus na terra desafiam-nos e permanecem sem explicação. Então, nós temos que ter fé, mesmo quando a gente não entenda aqueles mistérios que estão acontecendo. Agora mesmo com esta pandemia mundial, tem muita coisa que a gente não entende. A gente não sabe por quê, para quê, como, onde vai parar, por onde... Não, a gente não sabe. Mas a gente tem que manter a fé. Nós não podemos deixar de ter fé. Nós temos que manter a fé. E mesmo sem entender. Então, a gente, na prática da nossa fé, nós temos que ser generosos. Tem tantas pessoas precisando da nossa generosidade. Então, a gente tem que ser generoso agora. Não ficar só querendo as coisas só para a gente. Mas abrir a mão, abrir o bolso, abrir o coração para entregar com generosidade, ofertar para missões. Os nossos missionários estão lá nesses vários países que estão com a pandemia mais forte ainda, e nossos missionários lá trabalhando. Precisamos dar uma oferta generosa, não mesquinha, certo? E também ajudar as pessoas aqui que estão precisando. Então, mesmo que a gente não entenda as coisas que estão acontecendo, para uma pessoa sábia, é uma pessoa que tem fé, independente das circunstâncias. Também, na prática da nossa fé, nós temos que exercitá-la na semeadura. Em Eclesiastes 11, 6, Deus diz: não repouses a mão. Não repouses a mão. Isso significa um convite para a gente não desanimar. No mundo da semeadura, irmãos, vale lembrar que a perseverança é fator determinante. Quem pode garantir que realmente quem pode garantir qual a semente que a gente planta que vai germinar? Certo? A gente não sabe qual é. Então, alguém escreveu algo verdadeiro sobre este assunto e diz que qualquer pessoa pode contar quantas sementes tem dentro de uma maçã, mas só Deus poderá dizer quantas maçãs nascerão de uma semente, certo? Então, a gente precisa ter fé na semeadura. Semear, por isso ele diz que é para a gente semear de manhã e não deixar de semear à tarde, porque a gente não sabe qual das sementes vai germinar, certo? Então, você está semeando amor, você está semeando paz, você está semeando alegria. Não, porque eu fiz uma coisa, não vou mais fazer. Não, faça o dia todo. Vamos fazer enquanto há tempo, porque vai chegar tempo que a gente quer fazer e não vai poder. Então agora, meus irmãos, Deus está dando muitas oportunidades para a gente exercitar a nossa fé, para a gente exercitar a nossa generosidade, a nossa firmeza nele, independente das circunstâncias, e semear amor, semear a palavra de Deus, semear a fé em Jesus, semear a salvação. A gente precisa semear, porque milhares de pessoas estão morrendo sem Jesus.
e nós não podemos ser remissos e nem omissos em semear a palavra de Deus, certo? Muita gente vai sair salva desta pandemia se nós, os filhos de Deus, semearmos em tempo e fora de tempo a palavra do Senhor. E o quinto ponto para exercitarmos a nossa fé, que a lição nos desafia, que é termos fé e alegria. Fé e alegria. É difícil, né? Mesmo nas horas de dor, de aflição, a gente manter a fé e ainda estar alegre. O normal é a gente se desesperar e ficar triste. Mas o desafio de Deus para nós, sermos pessoas sábias, filhos dele sábios, que têm fé e alegria em qualquer situação, certo? Então, vamos ver o que Eclesiastes tem para nós, aplicando para esses dias de hoje. Ele diz assim: a vida de fé não remove o problema de nossa ignorância. Antes, capacita-nos a viver com ela. A fé desabrocha no mistério da providência divina, não o elimina. O que você pensa dessas afirmações? Michael Elton fala isso e eu concordo exatamente com isso. A vida de fé não remove o problema de nossas ignorâncias. O fato de termos fé não significa que não vamos ter problemas. Como Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, nós precisamos continuar com fé, mesmo nas horas de aflição, e ter alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É como aquele cântico diz: não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor, não mediu por vistos, alegre estou. É isso aí, meus irmãos. Nesse momento, tantas pessoas estão aflitas, com pânico, depressivas e tudo. Neste momento, nós não podemos ficar para baixo também. Nós temos que nos apegar a Deus com amor. Nós temos que buscar a face dele e nos alegrar nele e lembrar que ele é a força da nossa vida e ser forte para a gente ajudar os outros que estão mais fracos do que nós. Porque imagina se nós, os pais, ficarmos abatidos, depressivos, desesperados, como vai ser nossos filhos? Como vai ser? E os nossos vizinhos, nossos amigos que não têm Deus, ver nós, os filhos de Deus, que somos, dizemos que temos fé e ficamos desesperados? Então, vamos lembrar disso. E para concluir, o sábio, quero ler que ele diz aqui: o sábio entende de que seu trabalho por si só não será capaz de lhe garantir satisfação completa, mas ele também sabe que isso não é motivo para uma vida improdutiva e sem prazer. O sábio executará suas tarefas da melhor maneira possível. Ele aprenderá e crescerá constantemente em sabedoria. O sábio começa sempre seu dia com a esperança de que Deus lhe permitirá desfrutar as recompensas de seu trabalho, pois a verdadeira sabedoria consiste em reconhecer que nada somos sem Deus, certo? Nada somos sem Deus. Deus está conosco e Ele convida você hoje para continuar buscando a Ele, buscando a sabedoria, buscando Deus, está buscando a própria sabedoria. E Ele disse que aqueles que amam aqueles que o amam, e os que de madrugada o buscam, o acharão. Então Deus quer, meus irmãos, que neste momento, mais do que nunca, nós busquemos aceitemos esse convite e busquemos a sabedoria de Deus. Sabedoria para